O vídeo de hoje é pensado principalmente para quem está começando numa faculdade de Direito ou quer entender mais sobre o tema. Eu vou indicar 4 obras que eu considero essenciais que todo estudante leia. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Eu já trouxe para esse canal um vídeo sobre o caso dos exploradores de caverna. Se você não viu, ainda recomendo que veja. Essa é uma das primeiras leituras que nós costumamos fazer dentro de uma faculdade de Direito. E eu acho um livro muito bom, principalmente para situar o aluno no debate entre o justnaturalismo e o justpositivismo. Mas, tirando essa obra, vamos falar sobre 4 livros que eu acho que são acessíveis, fáceis para o aluno compreender no começo da faculdade e que vão ganhando camadas a mais à medida que o estudo vai se aprofundando. O primeiro deles, eu sei que é um pouco controverso, tem alguns colegas meus que não são dos maiores fãs, mas eu acho uma obra muito boa, principalmente para ajudar a situar a discussão sobre o surgimento dos direitos humanos, que é o livro do Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. O Norberto Bobbio foi um político, filósofo, sociólogo italiano, e ele escreveu esse livro muito mais como um ensaio, falando sobre a estrutura dos direitos humanos. Ele traz aqui uma construção de direitos humanos como conquistas gradativas e uma ideia de divisão geracional. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que a nossa sociedade foi evoluindo, nós fomos positivando, ou seja, colocando na lei outros tipos de direito, e com o tempo esse era um movimento de expansão crescente. E os direitos humanos, eles não seriam um dado posto, eles não são imutáveis, eles são o produto de um dado contexto histórico e eles podem progredir ou regredir. Eles funcionam na prática como respostas concretas ao movimento social em que eles estão sendo colocados. Existiria um grande debate sobre a garantia deles. Mais do que dizer se os direitos humanos existem, era preciso assegurá-los, muito além do que fundamentá-los. Afinal, só ao assegurar efetivamente esses direitos que nós poderíamos considerar que eles foram realmente alcançados. A ideia de Bobbio nesse texto era fazer muito mais um ensaio, tanto que ele começa o livro falando que é um ensaio. Então, é uma obra menos acadêmica do que outras, por assim dizer. É mais texto corrido, não tem tantas referências de outros autores, não é uma tese. Mas é um livro muito fácil de ler. Ele é curto, mais ou menos as edições ficam entre 100 páginas, 95 por aí. É um livro fácil e que ele ajuda a entender o direito como um fato social. O direito, ele nasce das tensões humanas, ele não nasce de um vazio abstrato. O direito não é como, por exemplo, um mineral que já existe naquele ambiente. Nós vamos construindo o direito ao longo da história. E eu acho que para dar essa ideia inicial do direito como construção, essa é uma obra introdutória excelente. Claro que ela tem suas críticas, ela tem seus problemas, mas dentro das primeiras leituras na faculdade, eu acho que é um livro que o aluno não se intimida, é um livro acessível, ele não recorre a conceitos complexos e você consegue acompanhar a linha de raciocínio do autor e ver referências à ideia dele de direitos humanos em várias outras obras posteriores. O segundo é um dos grandes clássicos da filosofia política, que é a Política de Aristóteles. Esse livro foi escrito no século IV a.C., é muito antigo, mas mesmo assim tem reflexos muito atuais. Analisando a sociedade grega, Aristóteles traz uma ideia de que o homem é um ser político e ele só se realiza efetivamente no centro da polis, ou seja, no centro daquela convivência social dele. O homem, ele precisa exercer um papel dentro daquela estrutura para a partir daí ele ser um ser efetivamente completo. E a polis aqui é fruto de uma própria necessidade humana. Os seres humanos precisam viver dentro de estruturas sociais para conseguirem exercer melhor sua vida. Então a polis, ao mesmo tempo que ela é uma necessidade, ela acaba sendo também uma consequência daquele homem. E a partir disso ele traz algumas definições de tipos de regime. Ele vai trazer definições iniciais sobre monarquia, aristocracia, politeia, tirania, e todas essas interpretações bases de Aristóteles nós vamos ver sendo utilizadas séculos seguintes em vários outros autores. É um daqueles livros bases para a gente entender o conceito por trás da ideia de um homem como um ser político. É uma obra também muito tranquila de ler, é muito mais filosófica, por assim dizer, e por ser uma das obras iniciais, quando nós falamos sobre ciência política, uma daquelas obras mais antigas e bases, você não precisa de um repertório muito amplo de outras leituras para entender, não, você consegue ler o livro como um fim em si mesmo e ao mesmo tempo vai sentir posteriormente que muitas das ideias aqui presentes vão ser resgatadas por diversos outros autores, principalmente no ramo das ciências sociais e das ciências políticas. O terceiro livro é de um autor que eu acho bem queridinho até no Brasil, que é o do Orkin, e é O Império dos
direito. O Dworkin foi um autor com uma grande produção escrita, ele tem muitos livros, mas eu acho que o Império do Direito é o que melhor serve para o aluno entender a ideia do direito enquanto integridade, que é rememorada muitas vezes ao longo da obra do autor. E o que seria essa leitura do direito como integridade? A ideia é relativamente simples, é que na verdade o direito não seria a norma posta, ou seja, aquele positivismo tradicional, muito pelo contrário. Ele viria da interpretação que seria dada àquela norma. E todas as interpretações jurídicas teriam que ser feitas da melhor forma, considerando toda a estrutura do ordenamento para se dar decisões que fossem efetivas de fato. A ideia por trás disso é que o direito tem várias narrativas possíveis, e você tem que escolher a que melhor se encaixa dentro daquele caso, de acordo com toda a ampla estrutura dentro do direito. É uma ideia controversa de fato. Dworkin vai retomar alguns pontos dela de uma maneira mais simples, no artigo que é sobre o romance em cadeia, que eu esqueci o nome em português, mas esse é mais difícil de encontrar e eu acho o Império do Direito uma obra melhor para introduzir, por assim dizer. Dworkin vai trazer aqui a ideia de um juiz Hércules, que um juiz que dispusesse de todo o tempo, de todas as condições, ele sempre encontraria uma resposta mais justa para um determinado caso. Ele dá um caráter muito forte à questão principiológica dentro do direito. Você tem que olhar o princípio que está por trás da norma antes de interpretar. E a figura de um juiz Hércules, que é um juiz com força, com tempo, com inteligência infinitas, é trazida como um julgador que conseguiria sempre encontrar essa melhor resposta. Por quê? Toda a questão jurídica teria uma solução dentro dessa leitura. Esse é um discurso um pouco complicado, principalmente dentro da realidade nacional, e é utilizado muitas vezes para justificar um dado nível de ativismo judicial. Não concordo com essa questão, mas nós temos que olhar que Dworkin escreve isso de um ponto de vista norte-americano, em que a tradição jurídica deles é baseada em precedentes. Então faz um sentido o papel central do julgador, mas me incomoda um pouco a transposição disso para a ordem jurídica brasileira. No entanto, para você ter uma crítica sobre isso, é um autor que você precisa de fato ler. Eu acho Dworkin mais fácil e acessível do que, por exemplo, Alexis ou até Hart. Ele é um autor que você consegue ler como um livro mais normal, digamos assim, não como uma doutrina muito densa e apreender as ideias. É por isso que eu recomendo no começo da faculdade, porque vai te ajudar a identificar melhor também essas posições mais ativistas ou mais conservadoras de acordo com a interpretação da lei. E o último que eu recomendo é o Sobre a Democracia, do Robert Dahl. Quando você começa o estudo em direito, é muito comum se falar sobre democracia e sobre Estado democrático de direito. O que é Estado democrático de direito? Em linhas gerais, é um Estado que possui leis específicas e a democracia é exercida a partir dessas leis de algo mais fundamentado e positivado, com a ideia de se dar uma segurança jurídica. A segurança jurídica nada mais é do que você ter uma garantia que o que era certo hoje vai continuar sendo certo amanhã, a menos que venha uma lei posterior. E se vier essa lei posterior, você tem um tempo de adaptação. A ideia é que você não seja punido por algo que foi criado exclusivamente para lhe punir. Quando Dawes vai falar sobre a democracia sobre a democracia, isso ficou bem redundante, mas enfim, ele acaba falando sobre as fragilidades dentro da estrutura democrática. A democracia é trazida como um sistema em que o povo é representado, em que o povo de fato toma as decisões, seja diretamente, seja por algum tipo de representação. E ele vai discorrer sobre as problemáticas da democracia, a forma como ela é exercida, e esse livro em si acaba servindo de margem para outras obras do autor. É o livro ideal para se começar a falar sobre a construção democrática, e ele vai trazer critérios normativos, instituições que nós podemos identificar dentro de uma democracia, além de trazer condições a respeito de sua aceitação, de sua manutenção. Ajuda a refletir sobre o tema e ajuda a trazer um conceito de democracia, porque com democracia muitas vezes a gente entra na faculdade e ouve o tempo todo, mas é aquele tipo de coisa que tiram que você já sabe o que é, mas muitas vezes o que é de fato é uma definição muito complexa. Na verdade, as definições em si desses temas que nós usamos no dia a dia, eu acho que são as partes mais difíceis dentro de qualquer campo de estudo. E elas são dadas para o aluno, às vezes, como um dado posto, que você não pode questionar. Você sabe o que é democracia, mas muitas vezes você não sabe efetivamente. Então eu acho que esse livro é um livro muito bom. Eu gosto muito de complementar ele com um outro livro que não fica como uma indicação formal, mas fica talvez, que talvez seja o meu livro favorito sobre o tema, que é o que é a Democracia, do Sartori. É um autor que eu acho fantástico,
jurídico, em termos de escrita, em termos de estrutura, mas eu acho ele um pouquinho menos acessível do que Dawes, então eu sempre recomendo mais essa obra de Dawes para começar o estudo sobre a democracia. Mas então é isso, essas são as minhas 4 recomendações de hoje. Não sei se vocês gostaram desse tipo de vídeo mais jurídico, me contem nos comentários. Me contem também se vocês já leram algumas dessas obras, se vocês gostam do tema, que eu posso pensar em trazer outros vídeos sobre isso. Mas o vídeo de hoje fica por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, curte e se inscreve no canal. Tchau, tchau, gente!